Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos iniciando o mês de dezembro, as paróquias já estão todas celebrando a festa de Nossa Senhora da Conceição e nós somos convidados hoje a refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. Ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. E alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às mulheres, às multidões, Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje é muito belo, apresenta Jesus pregando o Evangelho, mas ao mesmo tempo que ele anuncia a boa notícia, a boa nova do Evangelho, ele é o Evangelho. Então, por onde ele passa, as coisas vão se transformando. Ele vai deixando um rastro de transformação por onde ele passa. Ele diz, a existência, a presença do Deus encarnado, feito homem, que passa no meio da multidão, deixa sempre algo de bom para aqueles com quem ele encontra. É como se nós pensássemos, é claro que não tem comparação, que é o Filho de Deus, mas é como se fosse um rio, que por onde passa deixa abundância, deixa vida, deixa beleza, deixa florescer, deixa frutos. A presença de Cristo transforma os ambientes. E o texto começa dizendo que ele subiu a montanha. A montanha é lugar de oração e é também lugar de discursos profundos. Notem que Jesus fez o chamado Sermão das Bem-aventuranças na montanha, porque somente o homem elevado, o homem que não está na planície, mas o homem que resolveu elevar a sua cabeça e seu coração a Deus, são capazes de escutar certas coisas. Então Jesus convida a multidão: vamos subir comigo a montanha. E eles subiram na montanha e dali ele começou a pregar. Ele sentou-se, porque estar sentado é a posição do mestre que ensina, e dali ele começou a pregar. E diz o texto: as multidões se aproximaram de Jesus, e cada um tinha o seu motivo para se chegar a Jesus. Quando eu vejo aos domingos a igreja cheia de gente, eu imagino sempre, cada um tem a sua razão para estar aqui. Um veio porque deseja louvar a Deus, alguma coisa boa aconteceu. Outro veio para conversar com Deus sobre a sua vida, sobre o seu matrimônio, que talvez não esteja bem. Outro veio para falar com Deus sobre os seus filhos. Outro veio com a consciência de que só queria escutar a Deus naquele dia. Outro veio com o desejo de se alimentar da Eucaristia. Assim, cada um tem uma motivação, de estar ali. Uns vieram porque estavam coxos, quer dizer, não conseguiam andar, não conseguiam caminhar para Deus, só conseguiam caminhar para as trevas. De vez em quando eu encontro gente que só consegue caminhar para o erro, para a escuridão. Ele me diz: como é que eu faço para começar a caminhar para Deus? A gente só caminha para o vício, só caminha para as coisas que não dão certo. Como é que eu faço para começar a caminhar para Deus? Me perguntam, não é? Aleijados, quer dizer, gente que tinha qualquer tipo de deficiência ou qualquer tipo de atrofiamento nos membros, não é?
E ao mesmo tempo, o texto continua: cegos, gente cega, que não conseguia enxergar as realidades do céu. Quer dizer, você vê as coisas, mas você não consegue ver o que está por trás das coisas. Você vê a beleza das criaturas, mas não percebe que há um Criador por trás de tudo, que promove a criação, que dá beleza à criação, que dá beleza a tudo. Há um Criador por trás de tudo, não é? Enxergar as coisas do alto. Alguns não conseguem enxergar, só conseguem enxergar coisas pequenas, a vida alheia, enxergar coisas que qualquer um pode enxergar. Há coisas que são muito mais finas e que nós devemos começar a aprender a enxergá-las. Pois bem, mudos também, além de cegos, tinha alguns mudos. Quem é um mudo? O mudo é aquele que não consegue falar sobre as coisas de Deus, consegue falar somente sobre as banalidades, as futilidades desta vida, sem conseguir falar sobre as belezas do reino de Deus. E diz o texto que ele os curou. Nós vamos a Cristo e Ele nos dá vida nova, Ele nos cura, Ele nos restaura. E agora vem o momento, ou o tema central do texto de hoje. Jesus chamou os discípulos e disse: olha, eu tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, eles têm fome da palavra, estão escutando a palavra, vendo milagres, esta pregação está ótima, mas eles estão com fome, eles precisam também alimentar o corpo. E chamou os discípulos para ver qual a reação dos discípulos, para ver o que é que eles pensavam, de onde vem a solução para os problemas humanos. Esse é o problema humano, a fome. De onde vem a solução dos problemas humanos? E aí é um problema prático. E os discípulos disseram: onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Eles pensavam que só eles eram capazes, ou somente eles, sem a graça, eram capazes de resolver o problema. Não, vamos comprar pão e vamos distribuir. Mas onde nós vamos encontrar pães para uma multidão dessa? E Jesus faz com que eles percebam que há momentos na vida que a gente não consegue dar nenhum passo a não ser pela graça e com a graça de Deus. Que os nossos passos só são possíveis se a graça de Deus estiver conosco. Que há problemas na vida que nós mesmos criamos ou que nós recebemos de outros, situações estas ou aquelas, que só são resolvidas mediante a graça de Deus. E ali aparece então uma pessoa muito generosa, que teve coragem de dar tudo o que tinha. 7, diz o texto, não é? 7 pães e alguns peixinhos, não é? Essa pessoa deu tudo o que tinha. Interessante aqui frisar o seguinte: é importante criar coragem de doar, de abrir as mãos, porque só é capaz de colher quem é capaz de plantar. A coragem de doar para que o mundo seja melhor, que a coragem de doar não ceda ao medo de perder. Às vezes nós temos muito medo de perder o que não é nem nosso. Nós temos medo de perder. E depois é importante também ver que nem toda solução passa pelos nossos esquemas humanos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Comer sentado era próprio de gente livre, escravo comia de pé. Então Jesus, quando manda que se sentem, os discípulos começam a pensar: se eles são os senhores, quem são os servos? Somos nós? Jesus disse: sim, é claro, nós somos os servos, nós vamos servir esta multidão faminta. Eles sentarão como senhores e nós vamos servi-los. Essa é a nossa missão. A missão da igreja é exercer diante do mundo uma grande diaconia, de serviço, de amor, de cuidado, de zelo. Nos primeiros séculos a igreja tinha uma grande atenção com a viúva e com o órfão. E no Império Romano, já no primeiro século, existiam centenas de viúvas que eram atendidas pelos cofres da igreja. Eles eram atendidos pela solidariedade, digo melhor, da igreja, porque na celebração tinha um momento em que as pessoas traziam suas doações que eram usadas em prol dos necessitados.
Então eles se sentaram e ali os discípulos foram servir as multidões. E o texto termina dizendo o seguinte: todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda sobraram e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Porque as coisas de Deus acontecem com abundância e em abundância. Deus nunca faz as coisas e nem nunca nos oferece uma refeição pela metade. A multiplicação dos pães é símbolo ou é sinal da Eucaristia. Alimento que Jesus doa para a sua igreja, que não é um alimento externo a si, mas é Ele mesmo, alimento dado para a vida do mundo. Pão que nutre a vida, pão que nutre o homem, pão que nutre o mundo, pão que nutre as relações humanas, pão que nutre o Espírito que nos habita, pão que nutre a fé. Que hoje possamos pensar sobre isso também. Devemos nos achegar a Jesus com aquilo que nós somos, sem nenhum medo e sem vergonha, sem termos vergonha de apresentar aquilo que nós somos. Uns eram coxos, outros cegos, outros mudos, e se apresentaram com o que eram, e se apresentaram também com o que tinham, apenas 7 pães e alguns peixinhos. Devemos nos apresentar a Deus sem máscaras e sem maquiagens, para receber de Deus o milagre, oferecer aquilo que somos, oferecer o nosso problema, nossa dor, oferecer nossos talentos ou aquilo que temos. Tem um monge do deserto antigo que ele diz: aqueles que Deus ama, ou aqueles que decidem amar a Deus, Deus pede tudo, mas devolve tudo em dobro e devolve tudo elevado, purificado e renovado pela graça do Evangelho. Desejo a todos um ótimo dia, um dia de paz, de alegria, que a sua família hoje seja abençoada pela graça deste Evangelho que está entrando em sua casa, que a força do Evangelho entre todos os recantos da sua casa e ilumine todas as pessoas que habitam o seu lar, e que você que está escutando o Evangelho seja também fonte de luz, de graça e alegria para todos aqueles que durante este dia, porventura, passarem pelo seu caminho. Que o seu carinho, o seu modo de tratar os outros, o seu afeto, o seu olhar, o seu abraço, que o seu bom conselho sejam sinais do amor de Deus que você experimentou ao ouvir a palavra agora. Abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia.